Oi gente, meu nome é Nicolas, esse é o Estante que Fala e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês todos os livros que eu li agora no mês de abril e espero que vocês gostem do vídeo. Bom, no caso esse vídeo vai ser no formato de vlog, então conforme eu for lendo os livros eu venho falando aqui pra vocês. Igual aconteceu no mês de março... Março também foi a mesma coisa e eu gostei bastante de gravar vídeos nesse formato, então eu resolvi trazer em abril também. Eu ainda não postei o vídeo de março, eu ainda tô na primeira semana de abril, então eu não sei o que vocês vão achar. Mas eu gostei muito de gravar o vídeo, tô gostando muito de editar, então espero que vocês gostem, porque realmente amei muito fazer vídeos nesse formato aqui, que é meio de vlog e meio que compartilhando todas as minhas leituras com vocês. Bom, antes de começar a falar dos livros aqui, eu vou pedir pra vocês curtirem esse vídeo, deixar um comentário, qualquer comentário mesmo, se inscrever no canal, isso me ajuda demais a crescer aqui na plataforma. Se vocês quiserem me ajudar muito, sem estar gastando nada, qualquer compra que vocês forem fazer na Amazon, seja para comprar um livro, seja para comprar uma geladeira, qualquer coisa mesmo, e vocês estiverem usando meu link, que tá nas descrições do vídeo aí embaixo, isso me ajuda demais, me ajuda muito mesmo. Então, por favor, use esse link. E agora você também pode se tornar um apoiador do Estante que Fala, você pode apoiar todo o meu trabalho aqui no YouTube, você vai receber conteúdos exclusivos, você vai poder também participar de um clube do livro, tem várias outras coisas, tem vários tiers lá, sorteios de livro, muitas coisas mesmo. Dá uma conferida usando o link aí embaixo para você virar um apoiador, isso me ajuda demais. E não te custa nada você clicar no link só para dar uma olhada ali, ó, rapidinho, dá uma olhada se algum tier te interessar e você tiver a condição de assinar esse tier. Nossa, isso me ajuda demais e eu te amo por isso. Bom, vou falar agora um pouco dos livros. No caso, o primeiro livro que eu peguei pra ler no mês de abril foi o livro Edge Dancer, do Brandon Sanderson. Esse aqui é o livro 2.5 da série dos Relatos da Guerra das Tempestades. E ele vai contar basicamente a história da Lift, que é um dos personagens que aparece no livro Palavras de Radiância. E ele começa exatamente onde aquele interlúdio ali, onde aquela passagem desse personagem termina. Porque a Lift, ela aparece em Palavras de Radiância em um capítulo que é um interlúdio, então é um capítulo bem pequeno, que conta um pouco ali da história dela, conta uma coisa que aconteceu com ela. E é muito interessante, porque a Lift, ela é uma cavaleira radiante, ela tem esse poder, que no caso é Edge Dancer, eu não lembro como que ficou a tradução, acho que foi bailarina, acho que foi uma coisa assim. Mas a Lift, ela é uma Edge Dancer, só que ela tem uma especialidade, ela tem uma coisa ali diferente nela, ela tem uma peculiaridade que faz ela ser uma Edge Dancer única, que é diferente de qualquer outro cavaleiro radiante, que eu não vou falar porque talvez seja spoiler, mas é muito diferente mesmo, e por isso que ela acaba sendo um personagem muito único. No caso, os Edge Dancers, eles conseguem meio que deslizar, como se não tivesse atrito com nada, sabe? Então eles conseguem ir deslizando em um asfalto, por exemplo, sem se machucar, como se não tivesse nenhum atrito. Elas ficam extremamente escorregadios. Também tem meio que um dedinho ali, meio que um poderzinho de poder fazer crescer, entre outras coisas que eles também conseguem fazer, que você vai precisar ler pra saber. Mas eu tô gostando bastante, eu já tô bem avançado, eu acho que eu tô em uns 40% mais ou menos. E tá muito legal mesmo acompanhar. Infelizmente esse livro aqui só tem em inglês, não tem ele em português ainda. Talvez algum dia a trama traga esse livro aqui pra gente. E eu tô gostando muito mesmo do personagem da Lift. Pra mim ela tá virando um dos personagens mais queridinhos, assim, personagens que eu tô amando acompanhar, ficando ali perto da Vin e perto também do Kelsier, perto do Kaladin, do Adolin, da Shallan. São personagens que o Brandon Sanderson criou que, sim, eu sou apaixonado por eles. A Lift começou a entrar, na verdade já entrou pra esses personagens. A Lift é uma personagem muito peculiar, porque pelo menos até agora, na verdade acho que é bem da característica dela, ela é uma pessoa assim que não quer ter compromisso com nada, com ninguém, então ela meio que vive sozinha. Só que ela é muito... como que eu posso dizer? Além de esfomeada, né? Ela é esfomeada, vivendo no mundo dela, sabe? Ela... sei lá, as pessoas começam a falar pra ela, começam a falar alguma coisa com ela, alguma coisa mais didática pra ela talvez aprender, e ela é muito debochada com essas pessoas, mas não um deboche chato, um deboche que... eu não sei explicar. A Lift é uma personagem única, eu amei demais, tô amando demais acompanhar ela, e esse livro aqui eu tô gostando, eu acho que eu termino ainda essa semana, eu espero terminar essa semana. O outro livro que eu peguei pra ler, que na verdade eu tô ouvindo o audiobook por enquanto, que vocês vão me amar por eu ter começado a ler esse livro, depois de vocês terem pedido 1 bilhão de vezes pra eu pegar esse livro, é o livro O Hobbit. Eu peguei esse livro pra ouvir no Audible e eu estou amando. Tá perfeito o audiobook.
assim, perfeito mesmo. A voz do narrador é uma voz muito gostosa de você ouvir. Esse livro aqui, no começo, ele tem, no primeiro capítulo, ele tem várias partes que são como se fosse, que são músicas. E o narrador do audiobook, ele canta essas músicas. Eu não tô achando aqui, mas tá aqui. Ele canta e, nossa, é muito gostoso de ouvir. Eu tô apaixonado pelo audiobook, tá valendo muito a pena. Eu não sei se eu vou querer ler o livro mesmo. Eu acho que só de estar ali ouvindo, eu tô aproveitando muito a história. Eu super recomendo o Hobbit pela Audible, porque a narração tá perfeita. Nossa, tá fenomenal mesmo. Tô amando demais. Já li 2 capítulos e eu acho que eu também termino bem rápido esse livro, porque eu tô devorando. Tô amando mesmo. Bom, essas são as 2 primeiras leituras que eu peguei esse mês. Depois eu retorno aqui pra falar pra vocês o que eu estou achando delas. Oi, gente, voltei aqui porque eu terminei de ler Ed Dancer, e é incrível como o Brandon Sanderson consegue fazer você terminar de ler uma história e você já ficar com saudade dela. Eu terminei essa história aqui e já tô com muita saudade dos personagens, já tô com muita saudade do universo que ele criou, dos radiantes, dos termos, de tudo. Aqui nesse livro a gente se deparou também com uma nova espécie que aparece em Roshar, que não tinha aparecido antes. Eu achei bem legal o jeito que ela é formada, o jeito que ela é feita. É um pouco similar com outras espécies de outros livros dele, mas mesmo assim é bem diferente. É The Sleepers o nome. Não tem, acho que, uma tradução ainda para essa espécie aqui no Brasil, porque não apareceu em O Caminho dos Seis nem em Palavras de Radiância. Talvez apareça em Oathbringer, talvez, mas eu acho que não. Eu já quero muito mais livros com a Lift, que é a protagonista desse livro aqui. Ela é uma protagonista muito engraçada, o jeito que ela pensa, as atitudes dela, assim, sempre voltadas à comida. O jeito que ela age é um jeito bem diferente, sabe? É um jeito bem mais leve, mais sem compromisso. Nossa, é uma personagem muito genial, com um carisma muito grande. Eu tô doido pra ver ela em outros livros do Brandon Sanderson. Eu sei que na primeira... não é era que o Brandon Sanderson tá chamando as 2 metades da série de Stormlight Archive. Porque assim, pra quem não sabe, a série de Os Relatos da Guerra das Tempestades vão ser 10 livros, e já tem os 5 primeiros livros escritos. No caso, o 5º livro, que é o último livro desse arco, vai sair agora em dezembro, que é... não lembro o nome, mas já tem um nome também, não tem a capa oficial, mas já tem o nome. E vão ser 5 livros do primeiro arco, que tem O Caminho dos Seis, Palavras de Radiância, Oathbringer. Também não lembro o nome do 4º livro e nem do 5º, mas são esses 5 primeiros livros. E depois vai ter meio que um hiato nessa série que o Brandon Sanderson vai fazer, e só vai voltar a escrever ela lá pra 2029. Porque ele quer escrever antes a Terceira Era de Mistborn, ele quer escrever as 2 outras continuações, os 2 outros livros ali do universo de Elantris. Ele quer escrever White Sand também, que no caso White Sand é uma HQ que ele quer transformar em uma novela, que pelo que ele falou vai ter o mesmo tamanho de Mistborn. As páginas vão ser então mais ou menos umas 600 páginas no livro. E o autor não para, né? Ainda tem os projetos secretos, então só em 2029 ele vai escrever o livro 6 de Os Relatos da Guerra das Tempestades. Só que como o livro 5 vai terminar esse primeiro arco, ele já vai ter meio que um fim. Eu tô com medo, na verdade todo mundo tá com muito medo dele matar vários personagens. Eu não vou superar, eu não sei se eu vou conseguir perdoar ele. Mistborn já me deixou assim com uma dor muito grande. Eu tenho esse buraco na minha alma por causa de Mistborn. Se ele fazer isso também com os meus personagens dessa série, não sei se eu vou conseguir perdoar o Brandon Sanderson. Mas a Lift, que é a protagonista desse conto aqui, ela vai ser a protagonista, uma das protagonistas do 2º arco dessa série aqui. Então eu já tô muito empolgado pra ver ela agindo nos outros livros. Aqui em Ed Dancer, a gente vai acompanhar o amadurecimento da Lift como uma radiante. A gente vai acompanhar o Darkness, que é um personagem que aparece em Palavras de Radiância, perseguindo a Lift. Eu não lembro a tradução pro nome dele, como ficou, mas deve ser alguma coisa como escuridão. Realmente não lembro. Eu já falei 1 bilhão de vezes, eu sou péssimo com nomes, mas vai ter o Darkness aqui, também vai mostrar que fim deu o Darkness. O Brandon Sanderson também aqui nesse livro expandiu um pouco mais o universo ali de Roshar. Aqui vai ter uma cidade que é uma cidade inteira esculpida na pedra. É bem interessante o jeito que é feita essa cidade, o jeito que ela é descrita. Pelo que eu li aqui no postscript que o autor escreve, essa é uma cidade que não vai aparecer mais na série, mas é uma cidade que vai ser mencionada, então talvez seja interessante você ler esse livro também por isso, mas principalmente por causa da Lift e por causa do Darkness. Também tem um pouco da história do que vai acontecer em Oathbringer, porque no final de Palavras de Radiância acontece um grande evento ali que vai se alastrar por todo mundo de Roshar, e aqui a gente tem mais um pouco dessa perspectiva do que aconteceu. Também vai ter alguns personagens que aparecem em Palavras de Radiância. Você
tem meio que um fim ali pra eles, mas você não sabe o que vai acontecer com eles. Provavelmente vai falar mais sobre isso em Oathbringer. E então esse livro aqui eu gostei bastante da leitura. No meio dele ele fica um pouco repetitivo, porque a Lift tem muito disso de ficar procurando comida e indo atrás de mais comida. E no meio desse livro é basicamente ela escalando, ela perseguindo as pessoas, se escondendo e roubando comida, e fica meio que num ciclo. Isso eu achei um pouco repetitivo e me incomodou um pouquinho, mas mesmo assim a história é muito boa e o final é perfeito. Tem assim aquelas reviravoltas que o Brandon Sanderson sabe escrever, tem a expansão do mundo de Roshar e serviu demais esse livro. Eu dei 5 estrelas e super recomendo. Se você sabe ler inglês e você gostou de Palavras de Adiância e O Caminho dos Seis, vale muito a pena você pegar esse conto aqui. Agora eu vou começar a ler este livro, Uma Família Feliz. Provavelmente vai ter um vídeo só sobre esse livro aqui, mas depois eu volto aqui falando o que eu achei dessa história. Atualizações pra vocês. Eu sei que eu falei mês passado que eu e o Felipe ia adotar mais um gato, mas aconteceu coisas e a gente acabou pegando 2 gatas pra gente cuidar. Nossa primeira intenção era pegar realmente um gato só, ia ser um gato macho pra ser amiguinho do Zorinho, pra o Zoro nunca ficar sozinho, né? Quando a gente sai, quando a gente vai visitar nossa família, quando a gente viaja, ele nunca ficar sozinho e triste. Esse era o nosso maior medo. Daí a gente encontrou uma mulher que tava doando gatos. E no caso tinha sobrado só 2 gatas, que eram essas 2 gatas que a gente pegou, que eram 2 irmãs, e elas tinham sido muito maltratadas antes. Ela não chegou a explicar muito bem essa questão do maltrato que elas sofreram. Também nem quis saber, sendo bem sincero. Tenho muita dó disso. E a gente resolveu, assim, na loucura, pegar elas. E eu vou mostrar agora ela aqui pra vocês, que elas estão no meu colo. Essa daqui é a Nico Robin. Fofinha. E essa daqui, que é a mais atentada, é a Namizinha. As duas são muito carinhosas. A Nico, ela é meio medrosa, ela é bem mais medrosa que a Nami, mas a Nami, ela é muito pra frentona, sabe? Você senta no chão, ela já vai pro seu colo e já começa a ronronar. Aqui, no caso, ela tá no meu colo, vou mostrar pra vocês. E ela tá ronronando aqui. Ela é muito carentona, ela é muito fofinha. A Nico também. Ontem eu tava fazendo carinho nela e ela começou a amassar pão no chão. Porque ela tava gostando muito e começou a ronronar também. As duas são muito, muito fofinhas, são muito carentes. E elas gostam muito de carinho. E eu tô vendo que elas vão ser bem, bem mansinhas, não vão ser aquelas gatariscas. O único problema é o Zoro. Porque quando a gente chegou, quando a gente trouxe elas, a gente ficou com um pouco de medo da adaptação do Zoro, como que ele ia reagir, né? Porque ele nunca teve esse contato com outros gatos, ele nunca nem saiu do nosso apartamento. Ele acabou, assim, reagindo muito bem com elas, ele não chegou a morder elas, nem fazer aquele que os gatos faz. Ele só ficou cheirando, assim, meio de lado, um pouco assim longe, e quando ela chegava muito perto assim dele pra cheirar, ele fazia assim com a patinha, mas nem machucava. Só que o Zoro começou a ter muito tesão dessas gatas. Ele começou a subir em cima delas, a gente não deixou, óbvio, mas assim, ele subia em cima delas e ficava olhando pra gente, meio que perguntando o que eu faço agora. Então a gente decidiu deixar ele separado delas por enquanto. Ele tá no nosso quarto lá trancado com a comida e com a água deles, com acesso à sacada, então ele consegue ficar lá na sacada, tem vento, tá tranquilo. Eu achei que ele ia ficar miando mais, mas ele tá bem tranquilo lá e tá com um pouco de depressão, porque agora a gente chega perto dele pra falar com ele, ele fica debaixo da cama. Só que amanhã a gente vai levar o Zoro pra castrar, porque senão a gente não vai conseguir ter essas gatas fêmeas e o Zoro ali na adolescência dele em cima. Não vai ser possível. A gente leu que é perigoso também, a gente conversou com a nossa veterinária, falou que pode ser perigoso isso, então a gente resolveu levar ele amanhã pra castrar. O Zorinho ganhou 2 irmãzinhas e vai perder as 2 bolinhas dele. Será que valeu a pena pra ele? Não sei. Mas eu acho que o Zoro vai ser bem carinhoso com elas depois, eu espero, realmente espero muito que ele seja bem carinhoso com elas, porque... Ai que fofinha. Ela é muito fofinha. Elas ficam aqui
correndo de um lado pro outro. Porque eu quero muito, muito mesmo que eles se dêem muito bem. A Nami e a Nico são muito amigas, elas ficam uma em cima da outra, uma mordendo o rabo da outra. A Nami é meio desesperada em questão de comida, ela entra dentro do pote da comida pra não deixar a Nico comer, tanto é que a Nico é bem mais magrinha que a Nami. E também na água, tá? A Nami entra no potinho da água pra não deixar a Nico beber água. Mas a gente consegue separar ali as duas e as duas comem normal. Hoje é dia 9, a gente pegou elas ontem à noite, dia 8, e dia 10 o Zorinho vai perder as bolinhas. Depois eu volto aqui com mais atualizações sobre o caso Gatos na Casa. E eu espero que no próximo take... Bom, o Zoro vai estar acabado, né? Sem as bolinhas. Mas eu espero que o próximo take os gatos já estejam mais amorzinhos um com os outros. Não o amorzinho que o Zoro quer no momento. Amorzinho amiguinhos. Eu finalizei a leitura de Uma Família Feliz e eu fiz um vlog sobre esse livro. Eu vou deixar o vlog vinculado aí em cima, porque é muito interessante você pausar esse vídeo agora, assistir aquele vlog e depois voltar. Eu gravei aquele vlog durante uma semana e é basicamente o espaço dentre o take anterior e esse take aqui, então é como se fosse um complemento para esse vídeo. Não precisa necessariamente assistir aquele vlog, mas se você assistir e querer saber mais sobre esse livro, eu super recomendo. Sobre Uma Família Feliz, eu gostei da leitura. Aqui a gente acompanha a Eva. Não sei se eu já falei isso no vídeo, acho que não. Mas aqui a gente acompanha a Eva. A Eva tem um marido amoroso, tem duas filhas que amam muito ela. Ela tem uma família perfeita, até que um dia ela descobre que ela tá grávida e tudo começa a ruir. O bebê da Eva começa a aparecer com umas marcas. E a Eva começa a se questionar se é ela que tá causando isso, assim como o marido dela começa a questionar se é a Eva que tá fazendo isso com o filho. Começa a acontecer várias coisas. O começo desse livro é basicamente a Eva questionando a sanidade dela, depois é a Eva se ferrando muito e sendo muito passiva. É uma coisa que eu falei muito no outro vídeo, é que a Eva, ela simplesmente não verbaliza as coisas que ela pensa, e isso me deixou muito irritado com o personagem dela. O marido dela também é um escroto, é um lixo. Ele tem várias atitudes no meio do livro que são atitudes bem merdas relacionadas principalmente a Eva, o jeito que ele trata ela e o jeito também que a Eva simplesmente nunca se bota pra cima, sabe? Nunca pensa assim, não, isso tá errado, não vou continuar aturando isso. Não, a Eva não faz isso. Nossa, esse livro aqui me deixou muito estressado e atacou um pouco a minha ansiedade. Mas é bem interessante o jeito que o Rafael Montes conta essa história. É um thriller, então é bem previsível, assim, algumas coisas. Você já consegue meio que traçar o que vai acontecer. E o que ajuda muito mais isso é que o começo do livro, o primeiro capítulo, já conta o final dele. Então, o primeiro capítulo é o capítulo 30, que é o último capítulo do livro. Você já sabe como acaba, então, essa história. E o intuito do autor é você ficar curioso pra saber como que chegou naquele final. Bom, em suma, eu gostei do livro. Eu fiquei com muita raiva durante a leitura, mas isso não é necessariamente uma coisa ruim. Oh, meu gato tá aqui. Miau, 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 miau. Nossa, ele tá... ligou o motorzinho. Voltei. Não vou falar muito mais sobre a leitura desse livro pra não ficar muito repetitivo, porque eu falei muito sobre isso daqui naquele outro vídeo. Se vocês tiverem mais curiosidade, vai lá assistir, porque ficou bem interessante. Olha o tanto de anotação que eu fiz. Mas eu peguei pra ler agora o livro Colapso, que é o livro do Clube do Livro dos Tagarelas. Se você quer participar desse clube, vou estar deixando o link aí embaixo, que é o link do Catarse. Dá uma olhada lá, não te custa nada. Já teve conversas lá no grupo do WhatsApp de pessoas que já terminaram esse livro e de pessoas que já estão bem avançadas na leitura e eles não estão gostando. Eu já li um pouco. Tô em, sei lá, uns 20% da leitura, não acabei nem a primeira parte ainda. Mas eu tô gostando da ambientação. É uma ambientação, assim, de fim de mundo, bem semelhante a Mad Max ou Fallout, que tá em hype agora que saiu a série. Porém, os personagens são todos detestáveis, são muito chatos e são bem problemáticos, só falam merda. E nenhum, assim, consegue ver um ponto positivo, sabe? É todo mundo falando mal e a sociedade ruindo e um querendo matar o outro pra comer o outro, das duas formas, e tem vários alertas de gatilho. Até agora é só isso que eu sei do livro, porém quando eu avançar mais, quando eu terminar, eu volto aqui pra falar mais sobre ele. E sobre o Hobbit, que é a outra leitura que está em andamento, eu já estou em 50% e tô gostando muito.
Tá sendo uma leitura bem legal, tá sendo bem divertido fazer essa leitura aqui. E tá sendo bem mais rápido do que eu achei que ia ser. Eu acabei o livro Colapso e eu tenho muita coisa pra falar sobre esse livro aqui, porque ele é um livro que me deixou com sentimentos bem conflitos entre eu gostar dele e ele também ser bem problemático, e talvez a problemática desse livro seja proposital do autor, porque no final ele meio que escreve um negócio ali de onde surgiu a ideia do livro, tentando justificar tudo, mas eu não sei se a justificativa que ele deu justifica as coisas que ele escreveu aqui dentro. Aqui em Colapso a gente vai acompanhar a história do planeta Terra 40 anos depois que teve meio que alguma coisa que não fica explicado no livro o que aconteceu, mas aconteceu essa coisa que eles chamam de Marco Zero. E a partir desse Marco Zero, várias pessoas morreram, a Terra virou um ambiente inóspito para as pessoas e para os animais também. Arrumar comida acabou sendo uma tarefa bem difícil, muita gente morreu de fome, muita gente morreu de doenças que surgiram depois, doenças que não tinham nem nomes, porque começou a surgir doença em cima de doença, muita gente foi morrendo. E as pessoas que acabaram sobrevivendo nesse mundo são pessoas que precisaram fazer escolhas muito difíceis para conseguir sobreviver. Esse livro aqui, ele é muito machista. Ele é extremamente machista. E isso é uma coisa que não dá pra passar pano nele. Não é uma coisa que o autor deve ter feito propositalmente, porque não tem como. Tem 4 personagens femininos aqui que são principais. 2 dessas personagens femininas só serviram no livro pra sofrer. Não tem voz nenhuma na história. Uma das personagens, elas só sofrem o livro inteiro. Tem o POV dela ali, o ponto de vista dela, mas o ponto de vista dela é só mostrar ela sofrendo. Se não existisse ela na história, não ia mudar nada do final, sabe? O autor poderia arrumar 1000 e outras maneiras pra chegar no final que chegou, mas não sei, ele quis ir por esse caminho onde ele colocou esse personagem que é uma mulher que só sofre. Tem outro personagem que é uma mulher que também só sofre. Tem outra personagem feminina que também é muito escrota. E assim, os personagens femininos aqui, eu não sei, parece que as atitudes que as personagens femininas tomam nesse livro são atitudes que elas tomariam se tivessem um homem na cabeça delas. Tem 2 das personagens femininas aqui que elas só sentem tesão o livro inteiro. Ela chega perto dos homens e fala: nossa, eu amo o pau dele. Nossa, então não sei o que lá no pau dele, sabe? Muito tesão, não tem sentido. Uma dessas personagens aí chega perto do cara ali que ela gosta, que é meio que o casal dela, e começa a falar: será que a gente consegue fazer aqui agora? E ela começa a pegar no pau dele. Não tem sentido, sabe? Os personagens femininos são personagens femininos que tem um homem na cabeça. Tem um grupo de pessoas aqui, que é um grupo só formado de mulheres, que são uma das fodonas da história. O autor achou que seria boa ideia esses personagens femininos que são fodões terem atitudes e só se vestirem como homens. É como que se pra você ser uma pessoa fodona, você tem que ser um homem, você tem que se vestir como um homem e agir como um homem. Não tem sentido. Eu achei esse livro muito machista. Tem personagens aqui que tem o ponto de vista deles, tem história deles que não servem pra nada, não muda nada na história. Tem um personagem aqui que... pra que ele tá aqui? Não entendi. Esse livro aqui também é extremamente pesado. É o livro mais pesado que eu já li. Ele tem cenas muito difíceis de você engolir. Tem uma cena envolvendo uma língua que é muito pesada. Tem uma cena envolvendo um calcanhar que é muito pesada. Tem uma cena também envolvendo um canivete que foi extremamente desnecessária. Foi uma saída que o autor encontrou que eu fiquei pensando assim: nossa, teria 1 bilhão de maneiras diferentes pra você trabalhar com isso. Você foi trabalhar do pior jeito possível. Nossa, que horrível. Foi também extremamente desnecessário. Tem uma cena da sopa também muito pesada. Esse livro aqui, assim, qualquer coisa pesada que você pensar, vai ter nesse livro, vai ter. Canibalismo. Canibalismo é a coisa mais sossegada que tem aqui, tá? Vai ter estupro, vai ter suicídio, vai ter desmembramento. Nossa, vai ter muita coisa mesmo. Esse livro aqui é muito pesado, é o livro mais pesado que eu já li, assim, facilmente fica em primeiro lugar. Mas pra mim isso não é uma coisa ruim, sabe? Um livro ser pesado é uma coisa que eu gosto, tanto é que eu gosto bastante dos livros do Stephen King. Eu gosto bastante também dos livros do Rafael Montes, que são livros extremamente pesados. Porém, tem muita coisa aqui nessa história que é desnecessária, que o autor poderia ter pensado em várias outras coisas pra solucionar o problema que ele mesmo criou, mas ele escolheu uma solução besta que não faz sentido, sabe? É uma solução que, nossa, pra mim, eu não consegui engolir essas soluções. Eu geralmente gosto desse tipo de livro, porque são esses tipos de livro que te tira muito da sua caixinha, que vira uma bola de neve na minha cabeça, que faz eu ficar sempre pensando nele, que vira meu Império Romano. Esse livro aqui eu tenho certeza que vira e mexe eu vou ficar pensando nele, porque
Tem cenas aqui que são muito memoráveis. Eu achei que o autor escreve muito bem. O autor escreve muito bem em várias cenas, assim. São bem gráficas, você consegue ver o que tá acontecendo. E a história não é ruim. Se o autor tivesse pesado menos a mão aqui, tivesse limpado um pouco, enxugado um pouco a história, tivesse pensado melhor em algumas soluções, pra mim seria um livro 5 estrelas. Mas, eu não sei. Não funcionou muito bem, eu dei 3 estrelas e meia pra esse livro. A história até que é legal, você no começo ali, na primeira parte desse livro, você não sabe pra onde ela tá indo, mas depois você meio que entende e fica interessante, você consegue aproveitar bastante o caminho que a história tá tomando, embora as coisas que vão acontecendo nesse caminho são coisas difíceis de você acompanhar. Fora isso, também você acaba se apegando muito aos personagens. Os personagens, eu acho que por você acompanhar todo o sofrimento que eles têm, você acaba se apegando a eles e torcendo muito pra eles. No final desse livro eu terminei, eu fechei o livro, comecei a pensar bastante nos personagens, mas é um livro que eu não recomendo, porque é um livro muito pesado, com várias cenas muito desnecessárias. É um livro que não vai agradar quase ninguém. Eu tô doido pra saber o que o pessoal do Clube do Livro dos Tagarelas vão falar desse livro aqui. Porque eles já estavam reclamando, mas eu tô doido pra saber, pra gente ter a nossa conversa ali, a nossa reunião, pra saber qual que vai ser a nota final deles. Mas ao mesmo tempo que eu não recomendo esse livro, é um livro que eu acabo recomendando se você gosta de histórias extremamente perturbadoras. Esse livro também é nacional, então mais um ponto aí. Porém, é só isso, é um livro que eu recomendo, mas não recomendo. Bom, eu terminei esse livro e comecei a ler então, antes que o verão acabe, porque eu tô prometendo há muito tempo ler esse livro. E eu vou mostrando ele aqui nos vídeos, mas eu nunca pego realmente pra ler, então resolvi pegar logo ele de uma vez pra ler. E eu já li o primeiro conto, que é o conto do Aureliano, que é esse conto chamado A Maior Importância. Deixa eu mostrar a ilustração desse conto, porque todos os contos têm uma ilustração. E eu gostei bastante desse conto. Eu não sei se vocês assistiram o último vídeo de Lidos do Mês, que também foi um vlog, mas no último vídeo de Lidos do Mês eu li o livro Reinventando Denise, que é esse livro aqui. E Reinventando Denise foi um livro que, durante toda a leitura, sempre que eu vinha falar dele aqui com vocês, eu falava que eu sentia que faltava alguma coisa. Tanto é que ele entrou no meu vídeo de melhores e piores do trimestre, ficando em terceiro lugar de pior livro do trimestre. E eu bati muito nessa tecla que parece que falta alguma coisa durante esse livro. E o que falta naquele livro é exatamente esse conto. Porque esse conto também vai ter a história da Denise, só que ele vai mostrar a partida da Denise para São Paulo. Porque no livro Reinventando Denise, a gente vai acompanhar a Denise e os amigos dela, mas depois de um tempo, quando a Denise volta para Natal, que é a cidade natal dela. E a gente não sabe muito bem o que aconteceu ali, qual foi a treta que ela teve com os amigos, como foi esse último dia dela, porque teve todo esse aglomerado de coisas que acabou se transformando nessa torta de climão. E aqui conta. Então eu achei assim muito... Eu vou falar uma gíria que eu não sei se usam em todos os lugares, mas aqui em São Paulo a gente usa. Mas eu achei muito paia. Não tem sentido o autor escrever esse conto e depois escrever aquela história, sendo que você precisa ler esse conto antes de ler aquela história para você entender todo o contexto. Esse conto eu achei 1000 vezes melhor que o livro. Para mim compensa muito mais você ler esse conto antes de você ler aquele livro lá, porque você vai terminar de ler esse conto, você vai ficar doido para saber qual que vai ser a história da Denise. E é muito bom mesmo, eu acho que para esse conto eu dou nota 4,5. É muito difícil eu dar 5 estrelas para um conto. Ele é muito legal, o final, aquela última frase que a Denise fala antes de sair de Natal, nossa, é bem impactante. É uma frase assim que me atingiu, que eu gostei bastante. E eu gostei bastante desse conto, muito mais do que o livro Reinventando Denise. Eu vou ler todo esse livro de contos, são 7 contos, 7 histórias aqui, e eu vou trazendo aqui pra vocês, uma por uma, o que eu vou achando delas. Bom, eu terminei de gravar o unboxing agora, e eu vou falar pra vocês o que eu achei desse livro aqui, antes que o verão acabe, porque eu terminei todos os contos. Eu sei que eu falei que eu ia ler um conto e vim aqui falar com vocês, mas os contos são muito curtos, eu acabei muito rápido. Vou falar de conto por conto o que eu achei. Deixa eu pegar aqui o nome dos contos, a listinha, mas de maior importância, que é o conto do Aureliano, eu já falei. O Príncipe Fantasma, eu acho que é um dos melhores contos daqui. Vai contar a história de uma universitária que tá meio que tentando salvar uma biblioteca que vai ser demolida, e ela encontra um livro, que é um livro muito antigo, ela pega pra ler o livro, e quando ela lê esse livro, ela liberta um personagem, que é esse príncipe. É um príncipe fantasma que começa a seguir ela, e pra ela conseguir liberar esse príncipe, libertar o príncipe dessa maldição que ele tem que fazer ele encontrar o amor verdadeiro. É uma história bem fofinha,
fofinha, acho que foi uma das melhores aqui desse livro de contos, eu gostei demais. Quero ler muito mais coisas da Cristina Bonfim, eu super recomendo esse conto. Depois, o terceiro conto desse livro é Um Verão em Monte Azul. Esse conto eu achei o mais fraco, eu acho que é o piorzinho. Ah, não falei, mas pra Príncipe Fantasma eu dou uma nota de 4,5. Voltando agora pra Um Verão em Monte Azul, vai ser um romance sáfico que vai falar de uma adolescente que se muda de cidade por causa da mãe dela, que a mãe dela acabou de se separar do pai dela. E quando ela se muda de cidade, ela encontra essa outra menina que ela meio que vira muito amiga e as duas começam a conversar e uma tem meio que o crush na outra. Eu achei bem fraco. Eu achei os personagens muito rasos, não consegui me identificar muito com a história, não consegui me importar com a protagonista. Isso é um ponto que é fatal, assim, pra eu gostar ou não de um livro, é eu me importar muito com a protagonista, coisa que não me importei em nada. Por isso que eu achei bem mediano. Pra esse conto eu dou, assim, a nota de 2 estrelas. O quarto conto é Um Bom Começo, esse aqui eu não lembro. Deixa eu ver o desenho. Ah, vou mostrar os desenhos que tem. Porque em todos os contos tem o conto do autor e depois tem ilustração de um artista. Esse aqui é o do Príncipe Fantasma. Esse aqui é o do Verão em Monte Azul. Esse aqui é o do Um Bom Começo. Lembrei agora qual que é a história. Vai ser de uma estagiária que faz uma merda muito grande. Ela trabalha numa agência de produção de filme. E também vai ter o ponto de vista de um cara que é super famoso. Um ator da Suécia. Um ator sueco, uma coisa assim. Que faz filmes de ação. Vai ser o ponto de vista dos dois, mas eu achei bem confusa essa história. Também não me importei com os personagens. Tem meio que o ponto de vista da chefe dessa estagiária, que eu achei a pior coisa que o autor fez foi colocar esse ponto de vista. Bem mediano também, nota 2 pra esse conto. O outro é Esse Verão Vai Te Matar. Vou mostrar a ilustração. Essa é a ilustração. Esse aqui eu acho que foi o segundo conto que eu mais gostei. Não, o terceiro, porque eu acho que o segundo foi o da Denise, que é o primeiro. Esse aqui vai ser um conto mais de horror. Na verdade, mais de serial killer. Não serial killer, mas de assassinato, um thrillerzinho, o que me surpreendeu muito porque eu achei que esse livro aqui de contos ia ser só contos fofos de romance, mas não, tem esse conto aí que me pegou desprevenido, nota 4 pra ele. O outro é Praia do Nosso Futuro, nossa, não lembro desse também. Ah tá, esse aqui é a ilustração. Esse também eu achei bem fofinho, gostei, dei nota 4. Vai ser a história de uma família que acaba de se mudar pra essa casa onde a avó morava e a avó morreu. E essa avó era muito agressiva, ela batia muito na protagonista, fazia muitas maldades. Então é uma questão bem difícil essa mudança pra essa casa, tentar ressignificar todo esse ambiente pra eles. A protagonista meio que acaba se apaixonando ali, tendo um crush em uma mulher que ela encontra na praia, que ela vê sempre tirando fotos, mas ela nunca tem coragem de chegar nessa crush, até que um dia ela chega. É um conto bem fofinho, eu gostei. E o último é Madonna de Verão, que é... Nossa, pra mim esse foi o pior. Assim, pra encerrar, eu acho que tinha que ser um conto bem mais legalzinho, bem mais fofinho também, mas esse final foi o pior final possível pra um conto e foi o pior final possível pra um livro de contos. Eu não gostei muito desse conto, não. Esse daqui é um livro que eu achei bem mediano, tem contos que são muito bons, tem contos que são ruins, tem contos que são medianos. Tem 3 contos que eu achei bons, tem 3 contos que eu achei ruim e um conto que eu achei mediano. Então esse aqui é um livro bem mediano. Eu recomendo porque é bem legal, é bem rápido de ler também. Você consegue colocar esse livro numa maratona. Ou você pode pegar pra ler um conto, sei lá, a cada final de semana do verão, porque eu tenho certeza que vai dar aquele quentinho, vai ser uma coisa que você precisa, sabe? Vale muito a pena. Eu não lembro que nota eu dei pra esse livro. Vou ver, peraí. Aqui acabou ficando com 3 estrelas. Eu terminei ele e peguei pra ler o livro Ouro de Tolo, do Rafael Becker. E eu tô bem empolgado pra essa leitura. É um livro de terror. Eu espero que seja muito bem ambientado. Tô com a expectativa lá em cima. Espero dar 5 estrelas pra esse livro, mas vamos ver o que acontece. Eu tô no meu horário de almoço e vou falar com vocês um pouco enquanto eu faço meu almoço. No caso, eu trabalho em fábrica, então meu horário de almoço é bem curto, é de 42 minutos só. Então eu tenho que fazer uma coisa bem rápida e ultimamente eu tô fazendo uma comida que acabou virando meu império romano de comidas rápidas, que é aquele Rapidez, onde eu corto um tomate, ponho mussarela e ponho no fogo e fica muito bom, fica muito gostoso e é muito rápido de fazer e é o que dá tempo. Então eu vou aproveitar que eu vou fazer aqui meu almoço e vou conversando com vocês. Uma das coisas que eu queria falar é de uma série que eu tô assistindo, que eu terminei agora. O nome da série é Extraordinário, ela tem no Star Plus. É uma série que eu nunca ouvi ninguém falando sobre ela e ela é muito boa. É uma comédia adulta onde vai tratar pessoas que têm superpoderes no cotidiano. Assim, não tem super vilões, nem super heróis. É só pessoas que têm poderes vivendo a sua vida. E é uma comédia muito engraçada. Eu acho uma série muito boa mesmo, muito bem feita. E eu nunca vi ninguém falando dessa série. E vale muito a pena vocês assistirem ela se vocês tiverem Star Plus. E não tivessem nada pra assistir, sabe? Outra coisa que eu queria falar também é sobre os gatos. Porque eu queria comentar com vocês sobre a vivência deles, né?
O Zoro já estava aqui faz um tempo e eu falei pra vocês que eu não sei como ia ser a convivência deles, como o Zoro ia se adaptar às novas irmãs. E aconteceu o quê? Acho que eu até falei em outro take que o Zoro meio que tava com muito tesão das gatas quando elas chegaram. Então a gente teve que castrar ele. A gente castrou ele. A castração foi super de boa. No mesmo dia mesmo ele já tava correndo, parecia que não sentia nenhuma dor, tava bem tranquilo. No segundo dia ele já tava atacando terror, já virou terrorista aqui em casa. Mas mesmo assim ele ainda corria atrás das gatas pra morder, sabe? Não fazia aquele chiado que os gatos fazem quando encontram outros gatos. Porém, ele ficava mordendo ela sem parar. Eu conversei com a minha veterinária, que foi que castrou o Zoro, e ela falou que talvez isso era um jeito dele brincar com elas. Só que, bom, elas são muito crianças ainda, né? Muito pequenas, muito jovens. Então pode machucar elas. A gente acabou optando, durante os 3 primeiros dias, deixar o Zoro meio que separado delas e só ficar perto delas quando a gente estivesse perto também. Daí passou a primeira semana, o Zoro ainda tava assim, meio agressivo com elas. Porém, ele mordia, depois ele ficava lambendo elas, depois ele ia lá, mordia de novo, depois ele ficava lambendo elas, depois as gatas iam e mordiam ele. A Nami, que era aquele que ficava em cima, mordendo toda hora, não saía de perto dele. Ela ficava provocando ele toda hora, ela ficava em cima do Zoro o dia inteiro, depois o Zoro ia lá e mordia ela, e ela saía, mas depois voltava. Ela é apaixonada pelo Zoro. Só sei que passou um tempinho e eles já estão assim, muito amorosos, um tá dormindo em cima do outro, o Zoro fica lambendo elas. O Zoro ainda tem essa brincadeira meio besta de ficar mordendo, não sei se isso vai parar algum dia, mas ele morde, ela se reclama, bate nele e ele para. Outra coisa que aconteceu também com a Nami foi que, bom, a Nami é meio tapadinha, ela é meio burrinha. Ela foi pular desse sofá aqui pro chão e acho que ela caiu de mau jeito e ela acabou machucando a patinha. Daí a gente teve que chamar a veterinária de novo aqui em casa pra ver o que ela tinha, aplicar a injeção de dor. Eles estão ali brigando, ó. Acho que a veterinária aplicou nela um anti-inflamatório e também uma dipironazinha, e a gente teve que ir acompanhando e dando remédio para ela durante a semana. Ela tava mancando um pouco, mas depois ela parou, agora ela já tá bem de boa. Os gatos estão perfeitos, eles estão bem amorosos. O Zoro não sai de perto delas, tá assim, toda hora em cima, lambendo elas, brigando e também brincando. E parece que a convivência deles vai ser muito boa. O Zoro, assim, tá amando ter as irmãzinhas. Acho que no começo ele estranhou um pouquinho, teve as divergências dele, porque ele era filho único, muito mimado, e agora ele... Bom, a gente tá mimando a elas também. O Zoro não tá mais reclamando o dia inteiro, porque de noite ele pegava e ficava chorando na porta do quarto. Ele não faz mais isso, ele fica dormindo na caminha dele, que era uma cama que a gente tinha comprado quando a gente adotou o Zoro, que ele nunca usou. Daí as gatas começaram a usar a cama, agora virou o spot dele, o lugar que ele fica deitado ali o dia inteiro com as pernas pra cima. Ele também nunca dormia com as pernas pra cima. Agora ele dorme com as pernas pra cima e as gatas em cima dele. Virou o triozinho do amor. Mas é isso, era só uma atualização que eu queria trazer pra vocês sobre os gatos, porque eu sei que eu falei que eu tava muito preocupado sobre a adaptação deles, então eu precisava falar aqui pra vocês que a adaptação correu tudo bem e agora virou o bolinho ali de 3 amores. Eu finalizei a leitura de O Hobbit, do Tolkien, e eu acho que a experiência que eu tive ouvindo o audiobook desse livro foi muito positiva. O audiobook é muito bem narrado, tem várias partes aqui do livro do Hobbit que são canções, elas são cantadas mesmo no audiobook, e eu achei isso bem interessante, foi bem legal essa parte da narração. A história eu achei bem parecida com a do Percy Jackson, não o contexto da história em si, porque é bem diferente uma da outra, mas aquela questão de ter várias mini missõezinhas que vão acontecendo conforme os protagonistas ali vão avançando na história, eles têm que fazer tal coisa, daí acontece tal coisa, e cada capítulo é como se fosse uma missão diferente que eles têm que passar pra conseguir concluir a aventura deles. Em O Hobbit vai contar a história do Bilbo. O Bilbo, ele é um hobbit e ele tem uma vida pacífica, ele mora na toca dele, gosta muito de comer, tudo que ele pensa assim é basicamente no almoço, na janta, nos cafés da tarde, nos cafés da manhã. E ser um hobbit significa que você não é um aventureiro. Porém, o Bilbo, ele tem sangue Took nas veias, e os Tooks são hobbits que são um pouco mais aventureiros que os outros. Um dia o Gandalf, que eu tenho certeza que você conhece o Gandalf, aparece na toca do Bilbo e ele fala que tem uma aventura pra ele. Depois começa a aparecer vários anões nessa toca, e depois de muita conversa, o hobbit decide se juntar a esse grupo de anões pra ir atrás de um ouro que tem nessa montanha, e essa montanha é protegida pelo dragão, que é o Smaug.
Smaug. E assim dá início à grande aventura que o Bilbo Bolseiro, o Hobbit, vai ter. E assim também dá o início a essa história. Depois disso vai acontecendo várias coisas que vão acabar mudando o caminho deles, desafios que eles vão ter que passar para no final tentar chegar nesse ouro, tentar enfrentar esse dragão, tentar roubar o dragão e pegar toda essa fortuna para eles e eles conseguirem dividir. Bom, eu gostei do Hobbit, mas eu achei que eu ia gostar muito mais do que eu acabei gostando. Eu dei 4,5 estrelas para esse livro. Eu achei uma história bem divertida, é uma história mais infanto-juvenil. Muita gente me falou isso quando eu peguei para ler, porque eu não sabia se eu começava a ler pelo Hobbit ou pelo Senhor dos Anéis, a ler Tolkien no caso. E muita gente falou para eu começar pelo Hobbit, porque o Hobbit foi um livro que o Tolkien escreveu pro filho dele, e dá pra ver, porque esse aqui é uma história cheia de aventuras, bem infanto-juvenil. É meio injusto comparar esse livro com Percy Jackson, porque ele é bem mais completo, porém, eu acho que se você gostou de Percy Jackson, você com certeza vai gostar de O Hobbit. Os dois têm a mesma pegada de história, tem o mesmo público, o mesmo estilo de narrativa. O Hobbit é um pouco mais difícil de você ler, mas também é bem fácil. Eu tinha muito esse medo também de ler Tolkien, de ser um livro muito difícil, mas não é. É bem fácil e eu super recomendo o Hobbit. E recomendo muito mais você ouvir o audiobook que tem na Audible, que é super bem narrado, vale muito a pena. O Hobbit, 4,5 estrelas, e agora eu vou pegar outro audiobook pra ouvir, só que eu não sei qual que eu vou pegar. Próximo take eu falo aqui pra vocês qual foi o escolhido. Gente, fazer um take aqui rapidinho, tô até com uniforme de trabalho, porque acabou de chegar um negócio que eu comprei muito tempo atrás, acho que faz um mês quase. E quando chegou essa coisa aqui, eu nem lembrava o que era. E fiquei pensando assim, nossa, será que eu comprei alguma coisa e veio errado? Ou eu fui passado pra trás, veio um tijolo no lugar de algum livro que eu comprei? Mas não, eu lembrei o que tem aqui e vou abrir e vou mostrar agora pra vocês. Rapidinho. Ó, minha gata. Tá. Ai, que fofinha! Ai, que fofinha! Cheirosa. Olha isso. Olha o tanto. Tava R$4 na Shopee esse negócio aqui. Tanto é que eu achei que ia ser, sei lá, alguma coisa errada. Mas não, tá tudo aqui. Todos os que eu comprei. Como tava tão barato assim, eu falei, vou comprar um de cada e já era. R$4, muito barato. Então eu comprei. Daí veio esse daqui, que tem 4 cores. Não sei qual que é o nome. Tem esse daqui. Nossa, tem muito, gente. Tem esse daqui. Tem esse daqui. Tem esse daqui. Pra quem não sabe, esse daqui é aquelas coisas que você coloca, aqueles post-its, você coloca pra marcar os livros, que fica assim pra fora, que fica bonitinho. Depois eu pego um livro que eu tenho marcado pra mostrar pra vocês. Essa cor. Gente, tem muito. Comprei muito. Tava muito barato. Porque geralmente você paga R$20 em uma cartelinha dessas que vem 200. Esse aqui tava R$4 e vinha 300. Eu até mandei pro pessoal lá do Catarse, pros apoiadores. Eu acho que teve gente que até aproveitou, porque tava realmente muito barato. Tava compensando demais. E eu comprei vários. Eu tô muito feliz que agora eu tenho todas as cores de post-its que existem na face da Terra pra eu marcar todos os meus livros da cor que eu quiser. Eu nunca usei esses post-it que são menorzinhos, mas eu acho que eles ficam bem mais bonitos que aqueles que são maiorzinhos. E provavelmente vocês estão ouvindo, tem o meu robô, tá passando ali no fundo. Gente, não acaba, é muito. Cada cartelinha dessa, acho que eu falei, vem 300 no lugar de 200. E agora acabou. Tem muitos e eu estou muito feliz com a minha nova aquisição de post-its. Gente, é pra isso aqui que serve aqueles negócios lá. Eu duvido que você não saiba, mas é isso aqui. Pra você marcar, deixa eu ver se eu pego aqui, as páginas assim. Coisas que você acha interessante. Eu finalmente acabei o livro Ouro de Tolo, do Rafael Becker, e esse livro aqui simplesmente alugou um pedaço dos meus pensamentos enquanto eu lia ele. Eu simplesmente não consegui parar de pensar nessa história. Aqui a gente vai acompanhar a história de 5 químicos que, quando eles estão voltando de uma convenção, eles acabam se perdendo e entrando numa estrada de terra, e depois de muito tempo que eles continuam avançando nessa estrada de terra, acontece um acidente ali, e eles ficam meio que presos nesse lugar, que quando eles olham pra frente tem uma estrada de terra, uma plantação de cana dos dois lados, e
quando eles olham pra trás, tem mais estrada de terra e mais cana. E pra piorar, começa a chover. Então eles ficam presos nesse lugar bem longe da civilização, pelo menos a 1 hora de carro da civilização. E pra eles meio que se esconder da chuva, eles acabam entrando numa casa, numa propriedade que eles encontram. E eles vão descobrir que essa decisão é uma das piores decisões que eles tomaram na vida deles. Porque essa casa vai ser muito mais difícil pra eles saírem de lá do que eles imaginam. E essa casa ainda vai trazer à tona o pior que cada personagem tem dentro de si. Esse aqui é um livro que eu gostei bastante da leitura. A ambientação dele é perfeito. A história desse livro vai se passar nessa cabana ali, nessa casa isolada, que tem algumas coisas bem bizarras nela. Vai ter chuva a todo momento. Sempre que eu pegava esse livro pra ler, eu falava pra Alexa colocar barulho de chuva pra me ambientar melhor com a história. E foi uma experiência, assim, única e bem diferente, gostei bastante. E esse livro aqui ainda tem várias coisas de terror que eu gosto muito em histórias. Por exemplo, as pessoas estão ali no segundo andar dessa casa e olham pra fora, olham pra janela. Eles veem uma pessoa ali bem bizarra, daí eles desviam o olhar e depois olham de novo, não tem ninguém. Ou então quadros que começam a mudar, o desenho que tem no quadro começa a ficar mais perturbador a cada dia que se passa. Móveis que começam a se mexer, mudar de lugar, coisas que começam a aparecer que não estava ali antes. Eu amo isso muito em história de terror, então por isso que eu falo que a ambientação desse livro, a ambientação dessa história, pra mim, foi perfeita e eu amei demais. Esse livro aqui também vai tratar alguns temas como ganância, a ganância humana e até onde uma pessoa pode ir por causa da ganância. Eu achei bem interessante. Eu acho que a questão da ganância pra mim foi um dos pontos principais desse livro, que me fez ficar refletindo muito quando eu terminei a leitura, que me fez sempre parar assim pra pensar nessa história. Esse livro aqui me deixou com uma dificuldade pra dormir. Não pra dormir, porque sempre que eu vou dormir, eu levanto pra ir no banheiro, assim, sei lá, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. E quando eu fazia isso, de ir no banheiro ou beber água, eu tinha que acender as luzes e olhar pros lados, porque esse livro aqui entrou na minha cabeça. E eu sempre ficava assim com um cagaço. É um livro de terror que vale muito a pena, a ambientação é perfeita, a história é muito boa. Tem uma coisa nesse livro aqui que sempre eu ficava pensando assim, sempre ficava batutando na minha cabeça, que era por que simplesmente essas pessoas não saem dessa casa, que eles meio que estão presos, só que eles realmente não estão presos dentro, sabe? Eles estão dentro dessa casa, mas eles não estão trancados dentro dela. Então eles podem sair, podem procurar comida ali. E eu sempre ficava pensando, nossa, mas por que eles simplesmente não saem dessa casa e vão andando pelo menos até encontrar a civilização? Eu sei que é, sei lá, 10 horas de caminhada, mas uma hora você chega. Eu sempre ficava pensando nisso conforme eu tava lendo o livro, e esse daí tava me incomodando muito, até que chega uma parte que começa a fazer todo sentido, sabe? E, nossa, depois que chega nessa parte, tem essa explicação, você começa a entender o real motivo de o porquê eles estão presos dentro dessa casa. Aí essa história já me ganhou demais, e eu fiquei assim, nossa, tá, agora tá muito, muito bom mesmo, e eu tava precisando muito dessa explicação. Pra mim ele teve assim só 2 probleminhas. Um dos problemas é mais pessoal mesmo, que eu não gosto muito quando a história demora pra te dar algumas informações. Eu não gosto muito disso, mas isso eu sei que é de leitor pra leitor. Então nesse livro aqui acontece pelo menos no comecinho, mas é só no começo mesmo. Esse livro tem isso, mas é acho que só nos primeiros capítulos, onde demora um pouco pra você ter algumas informações de alguns personagens que você já tá ali imaginando eles, mas daí depois você descobre que ele é de outra forma, ele tem alguma coisa ali que é muito relevante para a história, e o autor dessa informação só 1 ou 2 capítulos pra frente. Isso acontece também com alguns livros do Stephen King. O Rafael Becker fez meio que igual, mas eu não gosto muito, mas isso é um gosto bem pessoal. Outra coisa assim que tem nesse livro que não funcionou muito pra mim é algumas frases soltas que meio que tirou a minha introdução do livro, sabe? Eu tava assim lendo, tava tão vidrado, tava tão penetrado na história, daí chegavam essas frases que são meio que frases de efeito, que são interessantes as frases sim, mas me tirava do transe, sabe? Meio que virava a chavinha e falava, ah tá, tô lendo um livro. Mas fora esses 2 pontos, pra mim esse livro é um livro perfeito, que eu super, super recomendo, vale muito, muito a pena a leitura dele. Eu dei 4 estrelas e fica a minha super recomendação aqui pra vocês, Ouro de Tolo, do Rafael Becker. Esse livro aqui tá no Kindle Unlimited, então você pode pegar de graça se você tiver ele, e ele é de um autor independente. Então vamos apoiar mais autores independentes, vale muito você investir nele. Eu tô doido pro autor me mandar mais livros, porque eu com certeza quero ler mais coisa dele. Bom, quando eu terminei de ler Ouro de Tolo, eu peguei pra ler Boa Noite Pum Pum, volume 3, e provavelmente esse aqui vai ser o último livro que eu vou ler esse mês. Eu não peguei nenhum livro pra ouvir o audiobook, eu realmente só tô me concentrando pra terminar Boa Noite Pum Pum, esse volume aqui, porque é bem grossinho, deve ter umas 500, 400 páginas, e já tá acabando o mês, amanhã é o último dia, então eu só vou ler mais esse livro aqui. Bom, gente, finalmente chegamos aqui no final do mês, e eu finalizei o mangá Boa Noite Pum Pum, volume 3, e eu amei
esse volume pra mim foi o melhor da série até agora. Esse aqui é um mangá muito complexo, ele tem vários assuntos bem difíceis de ser tratados. Aqui a gente vai acompanhar o Pum Pum. No primeiro volume desse mangá, ele é uma criança, ele tem 10 anos. Aqui no volume 3 ele já tem 15, então você já acompanha assim um pouco da infância dele até a adolescência. Ele é uma criança que sofreu muito, o pai dele tentou matar a mãe dele é super problemática, a mãe dele não queria ter ele. O tio do Pum Pum vai morar com eles, tentar ajudar ali a família, mas o tio tem depressão. É uma história bem pesada. Nesse volume aqui acontece uma coisa que, assim, eu tava lendo, eu fiquei chocado. Nossa, esse mangá aqui é bem pesado, assim, é bem melancólico também. Eu tô amando acompanhar o Pum Pum. O mangaka Inio Asano, que é o autor desse mangá aqui, ele acho que virou pra mim o meu mangaka favorito. As ilustrações são perfeitas, assim, tem uns traços muito lindos. Esse aqui é o primeiro mangá que aparece realmente uma parte do Pum Pum, sem ser ele representado como essa galinha aqui, esse pássaro, porque em todos os mangás ele e a família dele é representado como esse pássaro aqui. E aqui em uma parte acontece uma coisa com ele, uma coisa bem triste. Uma parte dele é apresentada pra gente na forma humana, que eu acho que o autor quis colocar desse jeito pra mostrar pra gente que o Pum Pum, ele só é representado assim na história, mas na verdade ele é um adolescente normal, um adolescente comum. E é uma parte bem triste, sabe? Boa Noite Pum Pum é um mangá que tava esgotado por muito tempo no Brasil, agora ele tá sendo republicado. Se vocês têm interesse nessa história, eu recomendo muito vocês irem atrás, porque vale muito a pena. É uma história muito boa e eu tô super recomendando. Eu tô doido pra pegar o volume 4, que ele já tá até aqui. Já vou pegar ele mês que vem pra ler e, sério, vale muito, muito a pena mesmo essa história. Quando eu terminei Boa Noite Pum Pum, eu peguei pra ler Rio de Prata, que é um volume extra da série, da trilogia de Da Eva Bad, pra ler. Esse aqui é um livro de contos que se passa no mesmo universo da trilogia principal. Eu li o primeiro conto e até terminei, no caso, parei aqui na página 40, mas eu abandonei. Não porque tá ruim, porque eu ainda consegui voltar pra história, relembrar dos personagens, relembrar de toda a trama da trilogia de Da Eva Bad. Eu li a trilogia em 2022 e mesmo assim, lendo o primeiro conto ali eu já consegui lembrar de tudo. Mas eu não tava afim e eu não ia ter uma experiência boa se eu pegasse pra continuar a ler essa história, então eu resolvi parar e abandonar ele, e foi o que eu fiz. Abandonei Rio de Prata depois de ler o primeiro conto. Eu esqueci de falar, mas pra Boa Noite Pum Pum eu dei 5 estrelas e favoritei. Só que fora Boa Noite Pum Pum, que é o mangá, fazia muito, muito tempo mesmo que eu não favoritava um livro. Então eu parei assim e refleti um pouco, pensei qual livro que se eu pegasse agora, eu ia dar 5 estrelas, eu ia favoritar. Um livro que eu tô com muita vontade pra ler, que eu tenho muitas expectativas. E eu peguei esse livro, que é o que eu acho que eu vou dar 5 estrelas e favoritar pra ler agora no começo de maio. Só que não vou falar pra vocês. Vocês só vão saber desse livro no próximo vlog, ou então se vocês me seguem no Instagram, talvez eu poste lá em algum momento qual livro eu tô lendo, mas só no próximo vlog mesmo, de leituras do mês, eu vou continuar exatamente daqui de onde eu parei, falando dos livros que eu vou pegar pra ler no mês de maio. Outra coisa também, já teve a votação do Clube do Livro dos Tagarelas, e o livro escolhido pra gente ler no mês de maio foi o livro Desmortos. Esse aqui é um livro que eu tenho expectativa mediana, vai ser um livro que vai ter vampiros, vai ter mortos-vivos, eu não sei na verdade, acho que as pessoas morrem e vai meio que pra esse submundo e continuam a vida delas de lá. Eu acho que basicamente essa é a história desse livro. Eu acho interessante que no começo de cada capítulo tem uma música, que eu acho que é meio que referente ao capítulo. Esse livro aqui só foi escolhido, na verdade, pro Clube do Livro, porque o Felipe fez uma propaganda em massa pra todo mundo pegar e votar nele. Se ele for ruim, a culpa vai ser do Felipe, então, tá? Não botem a culpa dessa em mim. E se você quiser fazer parte do Clube dos Tagarelas, dá uma olhada aí no Catarse, vale muito a pena. E a gente tem nosso grupo do WhatsApp, onde a gente sempre tá ali conversando. Bom, o vídeo de lidos do mês de abril foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí embaixo qual foi o melhor livro que vocês leram em abril. E é isso. E até a próxima.